Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém. Bora para cima para mais um vídeo. Vamos continuar caminhando na Bíblia Sagrada. Já lemos e explicamos a segunda carta de João, terceira carta de João e agora estamos em Obadias com uma metodologia muito simples. Eu peço para você ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Vamos continuar aqui o nosso entendimento. Abra sua Bíblia. Obadias, versículo de número 1. Caso você queira participar conosco, é só me comunicar, tá bom? E caso você queira participar também de uma turma presencial, onde eu treino pregadores, me comunique também, tá? A turma presencial é no dia de segunda-feira, das 19 às 21 da noite. O versículo de número 1, ele diz assim, ó. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Amém? No vídeo anterior, nós falamos sobre o significado do nome Obadias. Você anotou aí o significado do nome Obadias? O primeiro significado é adorador de Jeová ou servo de Jeová. E aí nós falamos sobre a segunda palavra, que é o ato de servir. Que muitas pessoas elas estão perdidas com respeito ao que é adoração, o que é ser verdadeiro adorador. E se nós não sabemos o que é ser verdadeiro adorador, como saberemos o que é verdadeira adoração? Já está explicado nos vídeos anteriores, tá? Segunda palavra, servir. Outra palavra que, infelizmente, a nossa geração ela está encontrando uma certa dificuldade, até devido a um sistema religioso, que ele te força a entrar em uma escada e te mostra que quanto mais você cresce, menos você serve. É só manda. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que quanto mais você cresce, mais você serve. E isso ele mostrou em João 13, fazendo o papel de um escravo. Ah, irmão Cleber, explica mais? Não dá. No vídeo anterior tem, tá bom? É só ver lá. Se você chegou agora no nosso canal. Obadias é o nome de um dos profetas de Judá. Tem pelo menos 12 Obadias na Bíblia. Olha só, hein? Então não tem só aqueles dois que você pensava, que é o Obadias, esse, o profeta, e o Obadias, que é o da época de Elias, que preservou os profetas com pão e água. Então perceba que é um nome e diversas funções. E aplicando isso para a nossa vida de uma maneira muito rápida e simples, nós também somos uma pessoa, só que com diversas funções. E temos que, em cada situação, em cada momento, em cada ambiente, se comportar de acordo com a situação e o ambiente e a circunstância, tá? Então, por mais que sejamos uma pessoa, se quisermos alcançar um pouquinho de sabedoria na vida, temos que entender o que cada situação exige de nós, o que cada ambiente exige de nós. Porque cada ambiente exige um comportamento. Isso eu já expliquei no vídeo anterior. Tendo 12 Obadias, só 2 se destacam, que é esse profeta, que profetizou contra Edom, e o da época de Elias. Então perceba, ninguém recebe destaque porque fala muito.
Ninguém recebe destaque apenas porque diz que ama a Deus, ama fazer a obra de Deus. Não. As pessoas não recebem destaque porque dizem que ama a Deus ou ama fazer a obra de Deus. As pessoas recebem destaque porque de fato provam na prática que amam a Deus, provam na prática que amam fazer a obra de Deus. Então, querendo ou não, o que te destaca não é o que você fala, é o que você faz. Pegou? Se ficar difícil da glória, pode falar aleluia, que desce mais gostoso. Tá bom? Bora lá. Em Gênesis 25, 23, Malaquias, capítulo 1, versículo 3, Romanos, capítulo 9, versículo 13, você vai ver dentro desses textos o próprio Deus dizendo: amei a Jacó, aborreci Esaú. O maior vai servir o menor. Enfim, Deus mesmo fala isso. E vivemos em uma geração que as pessoas hoje, elas querem colocar Deus na parede, querem mudar os decretos de Deus a todo momento. Não, eu não admito isso, Senhor. Eu fico imaginando Deus olhando para o ser humano e dizendo: eu não admito isso. Fico imaginando Deus olhando para o ser humano e dizendo: eu quero isso, Senhor, não quero isso aqui. E às vezes o ser humano ele pede muita justificativa para Deus. Do porquê Deus fez isso, do porquê Deus fez aquilo, do porquê. E cá para nós, se Deus precisa ficar se justificando para o ser humano, ele não é Deus. Eu vou falar de novo. Se Deus precisa ficar se justificando para você do que vai fazer, do que não vai fazer, porque fez aquilo, porque falou aquilo, se ele precisa toda hora ficar se justificando para você, ele não é Deus. Ele não é o teu Senhor. Ele é seu servo. Nunca se esqueça disso. Como a Bíblia te apresenta. Você e eu somos criatura. Ele é o Criador. Eu e você somos barro. Ele, o oleiro. Eu e você somos apenas adoradores. Ele, a divindade que está sendo adorada. A gente não conhece tudo como um todo, mas ele conhece tudo como um todo. Então, sabendo dessa informação, que Deus conhece tudo como um todo, tudo que ele faz é baseado no todo e não naquilo que você apenas está observando. Guarde isso. Vamos continuar. E aí nós entramos no versículo 1, que no versículo 1 nós tratamos a palavra visão. Existe uma visão natural que Deus já entregou para todo ser humano, que eu falei no vídeo anterior. Você como ser humano, você consegue ter uma visão agora do seu passado, de coisas que aconteceram no seu passado. Você consegue ter uma visão agora do seu presente, coisas que estão no seu presente ou que aconteceram no seu dia até o momento. E você também consegue ter uma visão do seu futuro, projetar o seu futuro. Isso é uma habilidade, um poder que Deus entregou para todos nós, seres humanos. Que coisa magnífica, né? Então o que Deus manda eu te dizer é: pare de viver no seu passado, se concentre no seu presente e se projete para viver o futuro que Ele tem para você. Glória, glória, glória. Em Marcos capítulo 2, versículo 14, você vai ver a expressão assim, ó: Jesus viu Levi. Jesus viu Levi. A pergunta é: o que Jesus viu em Levi? Porque Levi, ele pelos seus irmãos judeus, ele era visto como um traidor. Levi se via como um trabalhador. E Jesus, o que viu? Jesus viu um discípulo. Jesus sempre enxerga no ser humano aquilo que os outros não enxergam. Jesus
sempre enxerga no ser humano aquilo que nem mesmo o ser humano enxerga dele mesmo. Talvez alguém esteja me ouvindo agora e assim te diz o teu Senhor. Eu não sei como as pessoas estão te vendo, eu não sei como você está se vendo, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Eu tenho um futuro brilhante para você. Recebe essa palavra? Eu creio que Jesus muda sua trajetória hoje, porque Ele te vê de forma diferente. Vamos continuar. E aí chegamos agora na mensagem de hoje. Na expressão visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová. Repare que Obadias, ele é um dos profetas menores. E menor aqui, para você que já estudou um pouquinho de teologia, você sabe que o menor aqui não tem a ver com o status do profeta, sendo grande ou pequeno, famoso, não. Tem a ver com o volume de suas profecias. Por isso que ele é tratado como o profeta menor na Bíblia Sagrada. Só que em grau de importância, tem a mesma importância dos outros profetas, tá bom? Só que o que é interessante é que muitas pessoas, elas não gostam de ser repreendidas. Principalmente quando é uma mensagem do tipo do profeta Obadias para Edom, que é uma mensagem de juízo. E eu fico imaginando Edom olhando para essa mensagem, toda a nação de Edom olhando para essa mensagem, vendo um profeta, o profeta Obadias, o menor aqui, vendo esse profeta profetizando e desdenhando de Obadias. Quem é Obadias? Nem conhecemos Obadias. Eu fico imaginando um profeta profetizando para uma nação e a nação desdenhando desse profeta. Porque se Edom era capaz de ferir, machucar, humilhar, desdenhar dos seus irmãos, quem dirá de um profeta apenas. E uma das coisas que a gente aprende é que na maioria das vezes as pessoas, e ainda se tratando de pessoas que têm fama, pessoas grandes, pessoas guerreiras, pessoas que chamam a atenção, na maioria das vezes elas não aceitam mensagem de profeta pequeno. Elas não aceitam mensagem de profeta sem nome. Mensageiro sem nome. Eu vou citar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer mais ainda. Você se lembra de Naamã? Quando Naamã chega onde Eliseu está. Quando Naamã chega onde Eliseu está, Eliseu nem sai da tenda para atender Naamã. Quem sai? Um mensageiro. Pega no texto e vê como Naamã fica quando ele percebe que quem saiu não foi Eliseu. Quem saiu foi um mensageiro sem nome. Quem saiu foi um mensageiro sem status. Quem saiu foi um mensageiro sem fama. Quem Naamã queria que saísse? Naamã queria que Eliseu saísse. O famoso Eliseu, o profeta Eliseu, aquele que faz milagres, aquele que de fato tem intimidade com Deus. Mas quem saiu foi um mensageiro sem nome. E Naamã, como era muito famoso, ele queria que saísse alguém pelo menos no mesmo porte que ele, com a mesma fama dele, grande como ele. Mas aí a mensagem vem de alguém sem nome. Detalhe, a mensagem, ela de fato vem de alguém que não tem fama e não tem nome. Mas se tem uma coisa que a gente aprende com Deus,
O que importa não é a sua fama e o seu nome, mas é a mensagem que você carrega. O mensageiro é sem nome, o mensageiro é sem fama, mas a mensagem que ele traz é poderosa. E Naamã quase perdeu a sua cura porque rejeitou a mensagem de um mensageiro sem nome. Vou aplicar, tá? Recebe, em nome de Jesus. Muitas das vezes você perde mensagens de Deus porque quem está falando é uma pessoa próxima. Muitas das vezes você perde respostas de Deus porque quem está falando é alguém sem fama, alguém sem nome. Muitas das vezes você perde respostas que vão mudar, transformar a sua vida, porque quem está entregando para você, você vê como pequeno. E de fato, é pequeno mesmo. De fato, é pequena mesmo, mas saiba, a pessoa é pequena, mas a mensagem que ela carrega é poderosa e grande. Assim te diz o teu Senhor. Pare de rejeitar as minhas respostas só porque o vaso não tem fama. Pare de rejeitar minhas respostas só porque o vaso não tem nome. Para de rejeitar minhas respostas só porque o vaso é pequeno. Chegou o momento de você abrir os olhos espirituais, porque eu, o teu Senhor, eu uso grande, uso pequeno, uso criança, uso adolescente, eu uso jovem, uso idoso, eu uso quem eu quero para falar. Glória! Oh, glória! Aleluia! O valor e a autoridade da mensagem não tem nada a ver com a fama do mensageiro. Guarde isso, viu? O valor e a autoridade da mensagem não tem nada a ver com a fama do mensageiro. Então chegou o momento da gente abrir a nossa visão espiritual para entender quem é que está falando na boca dos vasos. Porque tem muito vaso grande que não é Deus que está falando na boca dele mais não. Enquanto tem muito vaso pequeno que Deus está sempre falando, mas porque não tem fama e não tem nome, está sendo rejeitado. Vigia. Abra a visão espiritual. Versículo 1. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Entenda aqui, Obadias, ele está profetizando para uma nação, como eu falei aqui para vocês. E conforme ele está profetizando para Edom, é óbvio que aqui sendo uma nação, não era toda a nação composta por gente ruim. Tinha gente boa também. Lógico. Tinha gente boa. Só que a mensagem era para toda a nação. Era para um grupo. Então é óbvio que ali iam existir pessoas que iam acatar a mensagem, ia ter outros que sabem que a mensagem estava vindo para ele, mas ia achar que é para os outros. E ia ter outros que a mensagem ia vir, só que a pessoa ia falar, mas eu não estou vivendo isso. Eu não estou vivendo o que eles estão vivendo. É óbvio. Então a mensagem aqui, ela vai para o grupo. Deus usa Obadias para enviar a mensagem para o grupo. É interessante que parece que hoje a profecia para o grupo, ela está perdendo força. Acabamos de ler um livro
que aqui a profecia é para uma nação, para um grupo grande, número grande de pessoas. E a profecia, ela era valorizada. Só que parece que vai se passando o tempo, a profecia grupal parece que está perdendo força. E o povo está começando a ficar muito exigente, ao ponto de querer só frequentar cultos que tem a profecia individual. Ou será que eu estou falando besteira? Parece que os cultos aonde as profecias grupais, a profecia que é para todos, está sendo ministrada, a exposição da palavra está sendo ministrada. Ah, é chato, é isso, é aquilo, é até usado por Deus, mas... Aí daqui a pouco essas mesmas pessoas, elas vão em igrejas que tem aquelas profecias, sabe? Individual, aonde o profeta, ele olha para você, ele te vê chorando, formula uma profecia aqui na cabeça e vai lá te entregar. Ah, e talvez você ache que eu esteja falando besteira? Deixa eu falar para você o que eu fiz um dia, tá? Numa escola bíblica dominical, vou falar bem rápido isso aqui. Numa escola bíblica dominical, a gente estávamos estudando sobre profecias falsas. Justamente profecias criadas da cabeça da pessoa. E aí eu fui fazer um teste. Tipo o nível de estrutura, o nível de discernimento, o nível de visão, o nível de discernimento das pessoas. E detalhe, eu ainda falei para os alunos, o que eu vou fazer agora não tem nada de Deus, é pura carne minha, tá bom? É meu, é do irmão Kleberson. Eu ainda avisei. Sabe o que eu fiz? Por conhecer alguns ali, eu comecei a formular algumas profecias, algumas mensagens na minha cabeça, de acordo com a quantidade de filhos que eu sabia que a pessoa tinha, de acordo com o que a pessoa fazia como trabalho, frequência em cultos. E eu comecei a formular profecias. E na escola bíblica dominical, eu apenas fantasiei uma espiritualidade e comecei a entregar profecia. Sabe o que aconteceu? Talvez você, me ouvindo falar isso, vai dizer assim, não, mano, Cláudio, não é possível não. Todo mundo deu risada. Eu queria também que todo mundo desse risada. O problema é que eu entreguei umas 2 ou 3 profecias. Sabe o que aconteceu? As pessoas choraram. Elas choraram. Vou fazer uma pergunta para você. Se mesmo eu avisando que eu ia fazer aquilo, as pessoas choraram, imagine o que ia acontecer se eu apenas pegasse o nome de cada uma no Facebook, soubesse dos seus parentes, dos seus filhos, se eu mexesse um pouquinho no Instagram de cada uma e soubesse quais os lugares que a pessoa gosta de frequentar, se a pessoa gosta de viajar ou não, os gostos da pessoa, o que ela mais fala. Imagine se eu tivesse feito isso e criado profecias em cima. O que será que tinha acontecido? Sabe por que eu estou falando isso? É porque tem inúmeras pessoas desvalorizando a profecia grupal e está vivendo apenas pelas profecias individuais. E o que eu mais vejo hoje é um bando de gente frustrada, porque na cabeça deles acharam que foi Deus.
e estão até hoje esperando certas coisas que não foi Deus que falou. E aí enfraquecem, se desviam, tem ali uma alegria momentânea, mas a realidade ela bate, e bate forte. Tome muito cuidado com as profecias individuais. Não estou falando que Deus não usa não, irmão. Eu creio nisso. Deus usa e usa muito. Mas do jeito que está hoje, tome muito cuidado. Leia mais a sua Bíblia. Ore um pouco mais. Deixa Jesus trabalhar dessa forma em você. Pare de ficar refém de profecias. Isso pode te prejudicar. Isso pode fazer você cair bonito. Que Jesus, Ele te dê discernimento para saber qual mensagem é dele e qual mensagem não é dele. Vamos continuar. Ainda no versículo 1, tem o apelido, né? Vou chamar de nome, mas é um tipo de apelido. Edom. Eu vou encerrar na metade, porque sobre Edom tem muita coisa para falar. Já está dando o tempo do vídeo. Vou falar um pouquinho e o restante eu falo no próximo vídeo. Edom. Como é que foi que surgiu esse nome? Abra sua Bíblia. Gênesis 25, do 29 ao 34. Gênesis 25, do 29 ao 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu, e bebeu, e levantou-se, e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A partir desse texto aqui, Esaú e a sua descendência vai ser conhecida como Edom ou Edomitas. E o que significa Edom? Edom significa vermelho. Observe, um momento de fraqueza destruiu a descendência de Esaú. Um momento de fraqueza deixou manchada a descendência de Esaú. E o momento que ele come o guisado Edom, o guisado vermelho, o vermelho fica estampado na descendência de Esaú. A fraqueza fica estampada na história de Esaú. A tragédia fica estampada na descendência de Esaú. Quem olhasse para Esaú e para sua descendência com o nome Edomita, já ia enxergar a origem do seu fracasso, já iria enxergar a origem da sua queda,
já iria enxergar a origem da sua tolice porque trocou a sua primogenitura por um guisado vermelho. Então quem olhasse para os edomitas com esse nome, Edom, o vermelho já ia enxergar tolice, já ia enxergar tragédia, ia enxergar fraqueza, ia enxergar burrice, ia enxergar queda e mais coisas que você queira colocar. Por várias vezes Deus falou com Esaú, com a sua descendência, para ela mudar a rota, mudar o caminho, para que ele viesse purificar a sua trajetória. Mas eles não quiseram. E Deus deu um decreto para eles. Eu vou fazer vocês desaparecerem da terra. E desapareceram. Eu hoje estou pregando para um edomita. Não entendi, irmão Clebson? Vai entender. Eu estou pregando para um edomita. Um edomita que teve um momento de fraqueza. Um edomita que também trocou coisas valiosas por coisas triviais. Eu estou pregando para um edomita que mudou. Escolheu coisas de curto prazo e fez a troca por coisas de longo prazo. Eu estou pregando para um edomita que por causa de um erro você se sujou todo. Você se sujou toda. E hoje alguém olha para você, a única coisa que consegue ver é o seu fracasso estampado. Oh glória, meu Deus. Aleluia. Alguém que olha para você e hoje não consegue enxergar mais você como um filho, uma filha de Deus, alguém puro, alguém pura. Não, alguém que só olha para você e só consegue enxergar a palavra Edom. Só consegue enxergar vermelho. Só consegue enxergar a sua fraqueza. Eu tenho uma mensagem, oh glória, eu tenho uma mensagem de Deus para liberar sobre a sua vida. Se vermelho é a sua queda, se vermelho é a sua tolice, oh glória! Se vermelho é aquilo que deixa estampada a sua fraqueza, assim te diz o teu Senhor. Vermelho também é o sangue que te purifica. Vermelho também é o sangue que limpa a sua história. Vermelho também é o sangue que te levanta. Vermelho também é o sangue que te limpa. Jesus está dizendo: a cruz é o meu pincel e o vermelho do meu sangue é a tinta, escrevendo uma nova história para você, escrevendo uma nova trajetória para você. Hoje eu pego o seu passado, lanço no mar do esquecimento e tem uma nova história para você. Recebe essa palavra, recebe. Recebe essa palavra, recebe. Cheio de canto. Alari que omonarayo sore de ela vai che que omonara só. Eu não sei qual foi o vermelho que te sujou todo, te sujou toda. Mas tem um novo vermelho se apresentando hoje para você. Está dizendo: chegou o tempo da purificação. Chegou o tempo de te purificar. Recebe uma nova história. Recebe uma nova trajetória. Hoje, o teu Senhor diz para você: vermelho também é o sangue que eu uso para te purificar. Limpo hoje seu nome. Limpo hoje sua história, limpo a sua trajetória. Esaú não quis me ouvir, mas hoje eu te dou a oportunidade. Ouça a minha
voz, porque eu mudo sua história hoje. Recebe a palavra do teu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu encerrar. Cheio. Andi oravaio de canto lá. Ryokyo monarai sori de elavaio cheio. Receba novo nome. Receba nova história. Receba nova trajetória. Mudo sua vida hoje. Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. Se lembre, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Sorriso de crente. Deus abençoe.